Bom, para a gente poder entender, estamos entendendo hoje, ao longo do dia, hoje é o assunto do dia, todo mundo vai comentar, vai falar, vai trocar ideia, tal. O nome do senhor Donald Trump, logicamente, vai estar na boca de todo mundo e principalmente é o tarifaço. É o assunto do dia. Para a gente poder entender um pouco mais, Bruno Cotrim, economista da Casa Nada Top Gain, está aqui conosco. Bruno, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Satisfação toda minha estar aqui com vocês. Grato. Bruno, a gente pode dizer que dos males o menor, ou seja, o impacto em cima do Brasil, uma taxação de 10% não foi tão grave quanto outros países como China e por aí afora? Sim, dos males o menor, Heródoto. O Brasil acabou ficando com a menor parte do bolo, né? Podemos dizer assim, de uma forma não tão temerosa como ficou a China com 34%, a União Europeia com 20%, e obviamente isso pode gerar uma expectativa bem positiva para a nossa economia ao decorrer das negociações que podem acabar ocorrendo também e observando como fica o poder de negociação das empresas aqui no Brasil, também lá com os Estados Unidos. Bruno, isso pode atingir, por exemplo, eu estava olhando aqui a indústria de autopeças brasileira que exporta para os Estados Unidos. Ela vai ser agravada então. Mas eu estava vendo também o seguinte, o governo americano vai cobrar 25% de imposto de carro importado. Aí eu fui olhar para saber quanto é que o Brasil cobra. Salvo engano, nós cobramos 35, mais do que o Trump. E aí? Então, esse acaba sendo um ponto, né, que fazendo até esse comparativo aqui com o Brasil, onde o mercado internacional volta a crescer de uma forma bem mais expressiva, né, apesar que algumas fábricas já estão produzindo aqui. O Trump ele acaba fazendo essa medida, Heródoto, para incentivar a economia norte-americana e tornar as fábricas automotivas mais fortes, né, e tentar principalmente levar os seus concorrentes para dentro de casa, como a própria Hyundai que ele acabou mencionando ontem. E essa questão do Brasil exportar, né, material automotivo para os Estados Unidos também acaba sendo um ponto de não só desses materiais, mas como o aço num todo, né? Visto que o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos no ano de 2024, ficando somente atrás do Canadá. Então ele vem com essa medida para fortalecer o mercado norte-americano, gerar emprego dentro de casa e tentar fazer com que algumas empresas acabem indo para os Estados Unidos ou então eles que não consigam vender mais lá dentro do território norte-americano, porque essas tarifas realmente vai acabar assustando o mercado, como já está, Heródoto. O mercado asiático em baixa, o mercado europeu em baixa também, já nesta manhã de quinta-feira, o mercado ainda está muito assustado com com todo esse tarifaço. Agora, Bruno, quando se falou em taxação de produto brasileiro, a bancada do agronegócio no Congresso Nacional rapidamente se organizou, fez um projeto, aprovou no Senado, foi ontem para a Câmara, aprovou na Câmara, temendo então que os produtos do agronegócio brasileiro pudessem vir a ser taxados. A princípio, parece que não se mexe nisso, eu estou enganado. Sim, até ter o último voto ali não vai ter nenhuma alteração. Essa movimentação de retaliação, Heródoto, eu acho muito importante como o Brasil pode acabar se posicionando. Você mencionou o agro, mas temos também o setor de mineração que pode ser afetado e também uma das maiores empresas do Brasil, que é a terceira maior empresa ali no setor de aviação do mundo, como a Embraer também. O grande ponto é que o agro, ele consegue às vezes ter um poder de negociação por conta da barganha de estar fornecendo ali insumos e, obviamente, próprio material para consumo final lá nos Estados Unidos. Essa movimentação é para ver como o Brasil acaba retalhando para não ter uma restrição maior em cima da gente. E o agro, que é o ponto que mais vem crescendo aí no Brasil, ele vem, obviamente, principalmente ali com a questão para os Estados Unidos da proteína, que é bem importante o envio dessa parte para lá, junto também com suco, né, com laranja, com a parte cítrica e também um pouco com a parte de grãos. Mas toda essa bancada do agro é a bancada que mais tem oportunidade de também ganhar
o setor lá nos Estados Unidos, porque muito vai ser visto como um ponto negativo essa taxação aqui para nós. Mas como nós ficamos com a menor parte do bolo, 10% de tarifa, isso gera abertura de negociação para mais negócios entre Brasil e Estados Unidos e assim nós termos uma repercussão positiva e melhor e crescimento da nossa balança comercial, visto que a China vai ser bem onerada, ela que é a nossa maior parceira comercial brasileira, ela é a maior parceira comercial que o Brasil tem. Bruno, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Por nada, Heródoto, eu que agradeço. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para você e todos os ouvintes. Muito grato ao Bruno Cotrim, que é economista da Casa de Análise, chama Top Gain. Esse Gain aí se escreve G-A-I-N, não é Top Gun ainda o nome do filme, é Top Gain. E ele é só o primeiro. Ao longo do jornal, outros vão nos ajudar a entender o que está se passando 2 minutos para as 8 da matina.